Começarei já na palavra direto, que ela vai estar em Marcos 12, 14. 11, de 12 a 14, para quem quiser pegar. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais ninguém coma fruto de ti, para sempre. Amém? Vai dizer que a figueira, no dia seguinte, quando os discípulos foram passar por aquele lugar de novo, a figueira ela estava completamente seca. Num resumo rápido, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma carta de amor para nós. É uma carta de Deus para nós, é uma carta de amor de Deus para nós. Nela contém o que é necessário para nós sabermos, para nós adquirirmos sabedoria, para nós, o que nós precisamos, as leis que a gente precisa seguir e principalmente, além de tudo, o amor. O amor que Jesus transmitiu e pediu para nós transmitir também. Pediu que para nós repassássemos este amor. Na passagem de hoje, Jesus, saindo da cidade, ele passa por uma figueira. E vamos imaginar essa seguinte situação, aonde de longe Jesus com fome ele vê uma figueira com abundante de folhas, cheia de folhas, numa situação de frutos, vamos dizer assim. Deduziu Jesus que tinha frutos ali. E ao chegar, Jesus indo na empolgação, indo na vontade, indo na sede de achar frutos, Jesus, ele vê que a figueira não tinha nada além de folhas. Ou seja, a figueira, ela era só uma aparência. As folhas da figueira eram só para encher a figueira ao ponto dela ficar bela aos olhos. Mas por dentro da figueira, onde era para ter frutos, não havia absolutamente nada. O que a gente pode trazer desta figueira para dentro de nós? Jesus, ele quer que a gente se frutifique. Ele quer que no nosso coração, na nossa vida de cristão, ele quer que a gente dê frutos. Temos a fé, a nossa fé ela nos salva. A nossa fé nos leva para a eternidade. São Tiago vem dizer na sua carta, se a fé ela não trazer frutos, ela é morta entre si. Nas parábolas de Jesus, que ele usa o termo fruto, figueira, ele fala que a figueira que tiver, que quem produzir frutos, ele dará a oportunidade de produzir mais, ele podará e produzirá mais. Mas quem não produzir frutos, ele cortará e lançará o fogo. Lançará o fogo eterno, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Como a gente está sendo no nosso coração? Será que a gente está sendo a figueira que para muitos, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas que a gente frequenta, a gente se mostra ser algo frutífero, uma figueira frutífera. As pessoas olham para a gente em abundância de folhas, abundância, a gente cheio das folhas. Mas como é nós no nosso secreto, no nosso dia a dia, longe das nossas comunidades ou longe de alguém que a gente vê que é de Deus? Como tem sido a nossa aparência no nosso secreto, no nosso trabalho? O que a gente tem frutificado? Será que a gente tem frutificado a partir do Espírito ou a gente tem frutificado através da carne? Como a gente tem dado o nosso trabalho a Deus? Será que o nosso dia é para a honra e glória do Senhor ou o nosso dia é para a honra e glória de mim mesmo e dos outros? A gente é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. A gente é chamado a seguir a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas. Mas a gente prefere adorar as outras coisas, a gente prefere a adoração às outras coisas. A adoração não se submete apenas eu ajoelhar para alguma coisa. A adoração é tudo que eu coloco acima de Deus. Se eu estou colocando algo acima de Deus na minha vida, eu estou idolatrando aquela coisa. Eu estou sendo idólatra daquilo. Se meu celular, se minha internet, se meu Instagram, se meu Facebook, se minhas redes sociais está acima de Deus, eu estou idolatrando aquelas coisas e deixando Deus para fora.
se as minhas bebedeiras importam mais, se minha zona de pecado importa mais, eu não tenho coragem de renunciar tudo aquilo que me faz pecar, eu estou renunciando a Deus e falando que o pecado é melhor. E como de fato, para cá no pecado, ela te faz um bem maior. Ela te dá uma satisfação de momento maior do que Deus daria para a sua carne. Deus ele não vai saciar a sua carne, ele vai saciar o seu espírito. Às vezes a gente quer, um exemplo, a gente quer saciar a nossa carne com prazeres mundanos, com bebedeiras à vontade. Deus ele não vai te dar isso, porque muitas dessas coisas nos levam à iniquidade, a manchar a nossa vida. E manchando, e nos manchando sobre o manto do pecado, a gente se afasta de Deus. A gente vê isso lá no Éden. Adão e Eva, eles eram frutos de Deus, eles vinham Deus todo dia ao entardecer, Deus descia e caminhava com eles, se relacionava com eles, conversava com eles, assim como eu converso com vocês, como vocês conversam entre si, como a gente conversa e brinca em grupo. Mas depois da iniquidade, depois da mancha do pecado sobre eles perderam essa conexão com Deus. E perdendo essa conexão com Deus, acabou. Deus vai dizer, a partir do momento que vocês comerem do fruto, morrerás. Não morreram, mas morreram espiritualmente. Não morreu de carne, morreu espiritualmente. Ou seja, o pecado ele nos mata espiritualmente. Você não vai, às vezes, sentir a dor do pecado na carne, muitas das vezes. Você vai sentir a dor do pecado no seu espiritual, que é onde você vai olhar para o lado, para o outro, e você não vai achar nada que te satisfaça, porque o seu espiritual está vazio. O seu espírito está afligido, mas você continua na sua ignorância, achando que as coisas desse mundo vai te dar algo. A gente não frutifica para Deus, a gente frutifica para o mundo. Para o mundo a gente frutifica de várias maneiras. A gente é chamado o tal na nossa empresa por tal coisa, por ficar com um monte de mulher. A gente é o tal por sempre estar aceitando todos os rolês. Mas e para Deus como a gente tem sido? E para Deus como a gente tem sido? A gente tem sido um filho bom para Deus? Ou a gente está sendo um filho rebelde? Aquele filho que olha para Deus e fala, Deus, eu não quero a tua presença, eu quero a presença de alguém que me vanglorie, que me glorifique, que me coloque lá acima. Deus não te coloca lá em cima, Deus ele te coloca na situação de filho e te conduz à vida eterna. Ele te conduz à casa do Senhor. Mas a gente prefere a casa do mundo, as frutas do mundo, as cebolas, vamos dizer assim, vamos fazer uma ligação entre o povo do Egito. A gente prefere as cebolas do Egito do que andar com Deus provendo o maná. É difícil a gente caminhar no deserto, é difícil a gente andar por deserto por dias para ir até a terra prometida. Mas o que é melhor? A gente se sujeitar, entrar a fundo do deserto, a gente se sujeitar, entrar por águas mais profundas, ou a gente ficaria ainda nas águas rasas, onde a gente só molha o pé, sente um pouco da glória de Deus e não vai mais a fundo. Não vamos mais a fundo porque temos medo ou somos covardes. Nós temos sido covardes, porque não temos coragem de renunciar o pecado e deixar de lado. Nós temos coragem de entrar a fundo e andar nas águas mais profundas do pecado, mas de Deus a gente não tem coragem porque somos covardes. Somos covardes, seres humanos covardes, porque não temos coragem de renunciar para ir até o lugar do Santo dos Santos. A gente prefere continuar nas nossas piadinhas, nas nossas brincadeirinhas sexuais, nossas brincadeirinhas de duplo sentido. Não temos coragem de renunciar e ficamos nisso, achando que está tudo bem, está tudo ótimo. Que cristão palerma, que cristão idiota. E até quando a gente vai continuar nessa situação? Até quando a gente vai caminhar numa situação onde que a gente vai caminhando na nossa beira do nosso abismo ou cavando a própria cova? Você trabalha a vida inteira para cavar uma cova para si. Cavar a própria cova. No final da sua vida só vai restar aquela cova e você vai deitar e vai morrer. Ou seja, você cavou a sua própria morte. E a gente, como um panaca, a gente vai cavando a nossa própria morte. Vai cavando, vai cavando, vai cavando. E está tudo bem, está tudo ótimo. E até quando? Até quando a gente vai deixar, vai ser uma videira que dá folhas, que tem um monte de folhas, que somos bonitos, folhagem, muita folhagem, parece que há frutos ali, mas por dentro a gente não tem nada.
Não há nada em nós a não ser o vazio e algumas folhas. Não há nada em nós a não ser o vazio das folhas. Quando a gente vai abrir nossos olhos para frutificar para Deus, olhar para o eterno, olhar para o santo e falar: eu quero frutificar para ti. Ele é aquele que não teve medo de andar com a cruz nos braços, com a cruz nas costas, para morrer por você. Ele que não tem medo de ser pregado na cruz, ele que não teve medo de ser flagelado, de ser entregue. Ele foi como um cordeiro manso até o matadouro. E lá ele foi moído, lá ele foi espremido, lá ele foi retalhado, rasgado, envergonhado. Deram para Jesus uma esponja de vinagre, que na época era usado para limpar a bunda. Como assim a gente usa o papel higiênico, ou outras coisas que dá para usar aqui na nossa modernidade. Deram aquilo na boca de Jesus. Deram aquilo na boca do santo. Deram água com vinagre e contendo fezes, provavelmente. Deram na boca do santo. Mas ele fez por você. Por amor a você, ele foi, se sujeitou à humilhação, se sujeitou a humilhações, se sujeitou a zombarias, se sujeitou a esse tudo de coisas que ele passou para você. E você, como ser humano, nas suas misérias, como você tem feito para retribuir a isso? Eu não falo porque Jesus ele te pede para retribuir. Não, mas cadê a consideração com o nosso Pai? Cadê o nosso amor para o nosso Pai? Aonde foi o amor que nós temos para o nosso Pai? Amor dentro de nós há muito. Não há um ser humano que não tenha amor. Possa ser o pior assassino de todos. Possa ser o pior de todos, mas amor ele tem porque ele é de Deus e provendo de Deus, nem que seja uma chaminha do tamanho de um átomo. Mas ele tem. Ele tem a herança de Deus, nem que seja num átomo de um átomo, mas ele tem. Basta só ele frutificar aqui, basta só ele regar, ter raiz, fazer raiz, deixar a raiz crescer e a raiz trazer o caule trazer as folhas trazer os frutos. É isso que falta na nossa vida, a gente botar nosso coração, pedir ao Espírito Santo um coração com a terra fértil, pedir ao Espírito Santo um coração com a terra boa, para que possamos vir a palavra e que ela, como uma semente, ela frutificar com raiz, com caule, com folhas, com tudo, com frutas. Para que podemos dar honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é dele a honra e a glória. É dele e para ele todas as nossas coisas. Vamos levar para casa o seguinte: eu mudarei de vida. Não é fácil. Mudança ela exige muito da gente. Mas que a gente possa pensar no quê? Eu sou de Deus, eu sou criatura e filho de Deus. Eu tenho o dever de agir como tal. Se o cara de uma empresa ele é encarregado, ele tem que agir como encarregado, pois se ele agir como funcionário, como um funcionário ajudante, ele não é encarregado mais, ele perde a sua promoção, ele perde tudo que aquilo pode dar para ele. Se a gente não agir como filhos de Deus, a gente perde nossa posição como filhos de Deus, a gente perde o céu. E a gente cai num lago de fogo. E depois vai reclamar: Deus, eu faço diferente, Deus, eu faço melhor. Me dá mais uma chance. Não vai ter mais uma chance. Acabou, se não for aqui, não vai ser mais em outro lugar. Que a gente possa pensar o quê? Eu vou voltar para minha casa com um coração diferente. Eu vou voltar para minha casa pensando em conversar com Deus, querendo uma intimidade melhor com Deus, porque é na oração e na intimidade com Deus que a gente frutifica. É o começo, é o alicerce de uma casa. É a oração e a comunhão com Deus. Porque se não tivermos isso, não temos nada na nossa vida. A nossa vida ela se torna um completo inferno, porque a gente não tem Deus na nossa vida, a gente não tem comunhão. Não adianta eu virar e falar: eu tenho fé, eu acredito no meu Senhor Jesus Cristo.
mas na nossa casa a gente não tem comunhão com Deus, a nossa família não tem comunhão com Deus. Não adianta, vai todo mundo cair, vai todo mundo se sujeitar a um inferno na casa, porque não teve comunhão com Deus. É pensar nisso, é deixar Deus agir na sua vida e na vida de cada um de nós. Amém? Não dá para comentar, né?